Olá, este é o canal Versátil do primeiro pacote de outubro, filme noir francês. Tá, antes de mais nada, meu pedido de desculpas aos colecionadores, como eu tenho feito nos últimos canais, a gente está com esse pequeno atraso lá na produção no exterior, então tem atrasado por volta aí de 3, 4 semanas a entrega, tá? Mas o material, como vocês têm recebido, né? Quem recebeu aí recentemente o pacote de terror anos 80, recebeu também o pacote Novos Cinemas, a qualidade, todo o carinho e cuidado que toda a equipe da Versátil a gente tem colocado é bem evidente, né? Estamos trabalhando bastante para que diminuir esses atrasos e depois antecipar como a gente sempre fazia, tá? Então deixar esse recado, peço também para vocês curtirem esse vídeo, tá? E compartilharem. Vou começar falando do livro, né? Porque, assim, uma coisa muito bacana, gente, eu sempre enfatizo isso, não deixem de apoiar a pré-venda. A pré-venda inicial, você tem um desconto, né, grande e ainda tem o livro gratuito, né? Um livro que é vendido posteriormente por R$ 70, R$ 69,90. E esse livro é um livro muito especial, acho que é a única publicação aqui no Brasil dedicada à tradição do polar, né? Ao filme policial francês, que é conhecido como Polar. Né? Então o livro chama Filme Noir Francês, Obras-Primas Essenciais do Polar. Tá lindíssimo o design, gente. Tem já na capa 3 dos maiores astros do Polar, o Alain Delon, o Jean Gabin e o Lino Ventura. Né? Então um livro belíssimo, gente, vale muito a pena. Não deixem aí, caso não tenham comprado no pacote inicial, que vai ser o brinde, né? Vocês vão poder comprar depois avulso. Não deixem de prestigiar a Enciclopédia Versátil, que está cada vez maior, com livros aí bastante relevantes, com ótimos textos de ensaístas, pesquisadores, professores, professoras. Vale muito a pena ter em casa. Agora eu vou falar do pacote em si, começando pelo Filme Noir Francês, volume 7. Isso mesmo, né? Quem diria? Eu lembro lá atrás, né? Quando a gente criou a coleção, foi uma coleção também como exclusivo, foi na época para a Livraria Cultura, né? E ela veio por causa da coleção Filme Noir, né? Que era um grande sucesso nosso. E aí falaram, vamos fazer uma coleção de filme policial francês. E aí veio a ideia do filme noir francês. Claro que a gente sabe, eu como curador, professor, eu sei que nem todos os filmes da coleção Filme Noir francês são filmes noir, mas são filmes policiais, de diferentes tradições do cinema francês, né? Vertentes, mas muitos deles são também noir. Então é uma caixa muito especial. Esse volume 7 tem na capa o Jean-Louis Trintignant, num filme do Claude Lelouch, Um Homem Como Poucos, que a gente já vai falar dele. Uma capa tá muito bonito. Aqui nós temos 6 filmes em versões restauradas, com 1 hora de vídeos extras, né? Na verdade tem até mais de 1 hora de vídeos extras. Então tá uma edição muito caprichada, gente. Começando, é uma edição limitada com 6 cards, com os profissionais do crime. Esse eu tava devendo, né? Dedico até o Luizinho Rodrigues, sempre perguntava para mim, que é um colecionador, quando que a gente ia lançar? Porque a gente já estava em 6 volumes e não tinha lançado ainda. Por quê? Todo mundo quer saber que a gente ia lançar esse filme. Porque é uma das obras-primas, simplesmente, do Polar, do cinema policial francês, e é um dos filmes do mestre maior, né? O grande diretor de Polar, inquestionável, o Jean-Pierre Melville, né? Um apaixonado por cinema policial, uma figura emblemática do cinema francês. Nós já lançamos praticamente todos os filmes polares, os polares do Jean-Pierre Melville. Teve a caixa, o arte de Jean-Pierre Melville, com Círculo Vermelho, com Técnica de um Delator. Lançamos o Samurai, lançamos o Expresso para Bordeaux. Então faltavam os profissionais do crime, que é apresentado aqui numa versão restaurada, inédita, né? E com muitos extras, gente. Tem muito extra. Tem uma entrevista com o próprio Melville, tem o Lino Ventura falando, tem um especial de filme quase meia hora. Tem um depoimento muito bacana do Bertrand Tavernier, grande diretor, em que ele fala, né, como ele participou aí da divulgação do filme, trabalhou com o filme. Então é especial para quem ama Jean-Pierre Melville como eu, né? Esse filme é um filme espetacular, né, excelente, em que o Lino Ventura ele começa com ele já fugindo da prisão, né? E aí é uma trama que mostra esse submundo e esse personagem do Lino Ventura, que é um personagem que quer uma porta de saída, mas que ele é bastante violento, né? E ele acaba se envolvendo aí numa trama lá do submundo,
E tem todo aquele fatalismo, aquele existencialismo bem típicos aí do cinema do Melville. E o formalismo, né? Aquela perfeição, a perfeição, né? Perfeição, perdão, nos enquadramentos, né? Tem até aquela história, né? Que tá naquele documentário que está no Arte de Jean-Pierre Melville, que o Volker Schlöndorff conta, né? Que ele, para fazer um plano contra plano, ele media os centímetros entre os atores para poder fazer a filmagem. Realmente é um grande diretor, e esse filme demonstra isso, né? É um épico, né? Quase do submundo do crime francês. É um filme mais longo é mais longo ainda que o Círculo Vermelho. Ele tem aí 150 minutos, quase 150 minutos, 2 horas e meia. Mas, gente, é uma aula de direção e uma atuação muito cativante do Lino Ventura e do Paul Maurice também, que faz o seu antagonista na polícia, né? Aí nós temos no mesmo disco mais uma dose, a dose dupla, né? Sessão dupla do Lino Ventura, o Caçada no Asfalto, também está restaurado, também com extras, é do diretor Eduardo Molinaro, mais conhecido no Brasil pelo Gaiola das Loucas, né? Que é aquele cult, né, de comédia, mas que fez filmes Polar no início da carreira dele, era nos anos 50, né? E é muito interessante. É um filme de vingança, um filme todo noturno, muito noir. Esse é noir até a raiz do cabelo, né? Então esse é um exemplo perfeito de filme noir francês, tá? E é o começo da carreira do Lino Ventura, esse ator, né? Que veio da Itália, né? Um ator ítalo-francês, e que é um dos símbolos do que é o filme noir francês, tá? Então, um belíssimo filme restaurado, e aqui com extra de uma análise sobre o filme, contextualizando toda a importância desse perfeito exemplo de filme noir francês. No disco 2, nós temos Calibre Python 357. Conheci esse filme na 2001 na locadora, peguei o VHS, indicava para os clientes. É de um grande diretor, né, o Alain Corneau. O Alain Corneau, ele ficou muito famoso no Brasil com um filme dele posterior, que é Todas as Manhãs do Mundo, aquele filme belíssimo com Gerard Depardieu, sobre um músico, né, baseado inclusive em história real, né, mas ele fez alguns filmes polares, fez 3 filmes policiais. A gente já lançou, 3 filmes mais, né, ele fez 4 filmes policiais, na verdade. A gente já lançou Série Negra no volume 1, que é maravilhoso, Encurralado para Morrer no último volume com o Yves Montand, e aqui o Yves Montand repete a parceria com o Alain Corneau, e ainda na companhia de sua esposa, Simone Signoret. Então um filme muito interessante, em que na verdade ele tem um inspetor de polícia tem um caso com uma mulher, e essa mulher na verdade ela tem um caso, né, com o chefe dele, e ele acaba matando ela. E aí ele se vê como o principal suspeito, mas é o chefe dele que é o verdadeiro autor do crime. Então cria-se toda uma trama com questões morais, dilemas morais, ao mesmo tempo toda a intriga policial. Um belíssimo filme, né? Um grande filme polar, também restaurado e também com extras. Aí nós temos o mesmo disco, um dos melhores filmes do Chabrol, do Claude Chabrol, o grande mestre. A gente tem lançado muita coisa dele, né? Lançamos Mulheres Diabólicas, tem a caixa, né? Aquela caixa maravilhosa, o cinema do Claude Chabrol. Se você não comprou, comprem. E agora, recentemente, no Nouvelle Vague, volume 4, 2 filmes dele. E esse filme é belíssimo, excelente filme, o Máscara, de 87, com uma atuação monstruosa do Philippe Noiret. Né? É um polar, gente, um polar bastante cínico, né? Todo um jogo mortal. Ele até lembra, em algumas situações, filmes como Trama Diabólica, aquele filme, o Armadilha, acho que chama Armadilha Mortal, sempre confundo o nome do filme do Sidney Lumet, que é com aquele com o Christopher Reeve e o Michael Caine. É um filme interessantíssimo, vale muito a pena, filme perverso, um dos grandes filmes polares aí dos anos 80. Está restaurado também, belíssima cópia. E aí permanecia inédito aqui em DVD no Brasil. No disco 3 nós temos Um Homem Como Poucos, Le Voyou, que é um polar super estilizado, foi vendido, você pode até ver no card, como o primeiro polar, né, o primeiro filme policial do Claude Lelouch, que é um diretor muito famoso, né, do Homem e uma Mulher, Retratos da Vida, tem todo um estilo próprio, né, bastante romântico, bastante extravagante, né? E aqui ele repete a parceria com o Francis Lai, né, que é aquele grande compositor, e traz mantém a parceria com Jean-Louis Trintignant, né, que é O Aço de um Homem e uma Mulher, e é um filme muito interessante,
que vai acompanhar as aventuras e desventuras do Simon Duroc, que é o suíço, que é um ladrão irresistível, né? Então, um filme muito estilizado, gente. Já na abertura tem um número de dança. É um polar diferente, né? Muito legal, que é a primeira vez que é lançado aqui no Brasil. Aí no mesmo disco é uma caixa de peso, né? Vários diretores importantes, né? Já falei do Chabrol, já falei aí do Alain Corneau, já falei do Jean-Pierre Melville, do Lelouch, e agora fechando a caixa, Costa Gavras, gente. Primeiro filme do Costa Gavras, raríssimo, Crime no Carro Dormitório, feito em 65, traz o Yves Montand, a Simone Signoret, o Michel Piccoli, o Jacques Perrin e o Jean-Louis Trintignant. Só fera, gente, só grandes nomes do cinema francês. E aqui está restaurado com extras. Foi um filme que é recuperado pelo próprio Costa Gavras recentemente. E é um filme interessantíssimo porque é um filme de mistério, né? De detetive que investiga a morte de uma passageira num vagão dormitório, né? O carro dormitório de um trem, assim que ele chega em Paris. É um polar bastante estilizado, né? E uma belíssima estreia do Costa Gavras, né? Um grande mestre do cinema político, né? Constantin Costa Gavras. Então é isso, nós temos agora a próxima caixa, a gente começou a fazer os spin-offs da coleção principal, da coleção Filme Noir francês, agora com o Filme Noir francês Alain Delon. Essa é muito especial, quando a gente divulgou o Daniel Borges, vários fãs do Delon ficaram em polvorosa, e é muito especial mesmo, são 6 filmes, todos restaurados com extras, tá? Nós temos aí mais de 1 hora, né, de vídeos extras, uma edição limitada com 6 cards. Disco 1 já começa Sol por Testemunha, que é uma obra-prima, o famoso filme noir invertido, né, um filme noir solar, né, o Plein Soleil, o Sol Pleno, né, que é um filme de 1960 do grande René Clément, né, um grande diretor francês, que é uma adaptação do talentoso Mr. Ripley, o romance da escritora britânica mestre na Dama do Crime, a Patricia Highsmith, que depois foi adaptado muitas décadas depois pelo Anthony Minghella, com aquele filme com até esqueci o nome dele agora, o ator que foi premiado, concorreu aí a vários prêmios, inclusive. E esse filme, gente, é um dos filmes que consagraram, né, o Alain Delon como astro do cinema francês. O Alain Delon contracena aqui com Maurice Ronet, que trabalha bastante nos filmes do Chabrol, e com a belíssima Marie Laforêt. É um filme todo ambientado naquela região lá do Medi, né, do Mediterrâneo, né, e essa figura, né, do Tom Ripley, esse homem amoral, né, que se torna amigo de um playboy e, na verdade, quer tomar o lugar dele. É uma questão de identidade trocada, assassinato. Tem uma música do Nino Rota e uma grande direção do René Clément, que pega muito bem a ambiguidade, toda a questão aí, a ganância, a ambição por trás desse personagem e uma atuação cativante, né, estelar do Alain Delon. Nós já tínhamos lançado o DVD em versão individual, aqui é uma versão restaurada, com muitos extras. Gente, a imagem está 1000 vezes melhor que o DVD que a gente lançou anteriormente, e tem muitos extras, outro DVD não tinha. Então tem entrevista do Delon, tem análise do filme. Olha, tá maravilhoso esse lançamento do Sol por Testemunha. Aí, acompanhando no mesmo disco, Adeus Amigo, que só tinha sido lançado aqui no Brasil em versões cortadas. Aqui é a versão integral, tá? Com áudio em inglês, tá? Que é do Jean Herman, com Alain Delon e o Charles Bronson. Esse encontro é de 2 gigantes, né? Do cinema, né? Inclusive do cinema policial. É um filme muito interessante, porque tem essa amizade entre esse médico francês e um mercenário norte-americano, que eles vão se reencontrar, eles lutaram na legião estrangeira e vão realizar um assalto. Então é muito interessante esse filme da passagem do Bronson na França, né? Apresentado aqui na sua versão integral e restaurada, quase 2 horas. Aí no disco 2 nós temos O Crime das Granjas Queimadas. Esse também é um belíssimo tipo policial francês, aquele policial que é slow burn, um policial de província. Lembra muitos livros, por exemplo, do Maigret, do Georges Simenon, tá? Então é muito interessante, e aqui ele vive um juiz de instrução, que é uma coisa típica do sistema judicial francês, o Delon, e ele vai investigar a morte de uma moça, né, que é encontrada perto de uma fazenda. Né? É um polar, né, rural, bastante atmosférico,
e tem uma atuação muito boa do Delon e da Simone Signoret, que esse mês aqui, nesse pacote, está super presente. Tá a versão restaurada. Aí nós temos no mesmo disco Três Homens para Matar, que já é um polar do Delon como super astro do cinema francês, já em 1980. Delon galã, né? É dirigido pelo Jacques Deray, que é um grande especialista no polar. Nós lançamos o Borsalino, lançamos Sinfonia para um Massacre, que é uma pérola dele. Então é um polar bastante assim urbano, bem cativante, sem dúvida com o Delon sempre como destaque. Também apresentado em versão restaurada. Aqui, selo Pérola Versátil no disco 3, Sentença de Morte. Esse é muito interessante a gente destacar. O filme tem o título conhecido com o título italiano, que é o Tony Arrazentà, que é o personagem do Delon, também conhecido pelo título em inglês Big Guns. Ele é, na verdade, um misto de poliziesco ou poliziotesco, que é o filme policial italiano da década de 70. É dirigido pelo Duccio Tessari, que é famoso pelos Gialli, Uma Borboleta com Asas Sanguentadas e Os Assassinos Só Matam aos Sábados. Nós lançamos na coleção do Giallo. E ele é estrelado pelo Alain Delon e ainda traz o Richard Conte, que é um ator que veio do filme noir e era especialista em fazer filmes de máfia. Ele fez muito filme de máfia, Eurocrimes, né? Inclusive depois participou também do Poderoso Chefão, homenageado pelo Coppola. Aqui esse filme é apresentado na versão integral, restaurada, a versão italiana, tá? Então com áudio em italiano. Tem inclusive a Carla Gravina, a atriz lá do Anticristo, né? E é um belíssimo filme, gente. É um filme de máfia, com esse matador da máfia profissional, que tem a família morta. E é o filme que muitas pessoas colocam como que antecipa o John Wick, porque ele vai se vingar aí da máfia pela morte da família. E ele é um grande matador, né? Então tem toda aquela coisa do filme de vingança de um matador contra a própria máfia. Tá? Excelente filme, apresentado aqui em versão restaurada. E aí, junto do mesmo disco, tem o filme que poderia estar numa caixa que te lançou agora, que anunciou, que é o filme do Del Noir dos anos 60. Porque aqui é o Del Noir, A Barca de um Erro, é um filme feito nos Estados Unidos, do Ralph Nelson, com o Alain Delon, a Anne Margaret, Van Heflin, gente, o Jack Palance. Olha esse elenco. É um elenco de filme no ar. E podia estar no Del Noir porque é o primeiro filme do... Embarca o encontro do Del Noir americano com o Polar. Primeiro filme do Delon em inglês. Tá? O que o Delon fala em inglês. E a trilha sonora é espetacular. Aquela trilha jazzística do Lalo Schifrin, ele mesmo. Grande músico que fez a trilha do Bullet. Esse filme ganhou o prêmio do Ofício Católico do Festival de São Sebastião. Excelente filme Del Noir. Tem aquele personagem que tá lá, tem toda uma questão social, que vai voltar ao crime, o policial que o persegue. É muito interessante, vale muito a pena também, pérola versátil. E aí nós temos a última caixa do mês, filme noir francês Jean-Paul Belmondo. Né? Essa é a nosso coração homenagem, a gente não pôde fazer em 2021, quando ele faleceu. E agora vem aqui uma caixa em homenagem ao nosso inesquecível Bebel, Jean-Paul Belmondo, que é mais conhecido na França, gente, pelos filmes polar, pelos filmes de ação, do que pela participação em Demônio das 11 Horas, pela participação em O Acossado. Tá? Ele é um grande astro do filme policial, um astro físico, um astro carismático. E aqui tem 6 filmes dele, todos em versões restauradas com extras. Mais um upgrade da coleção, que dá Versátil, né, que é a Sereia do Mississippi. Nós lançamos em DVD individual há muito tempo, numa versão que era letterboxed, né, que você tinha um widescreen dentro de uma tela 4x3, sem restauração. Agora tá restaurado, anamórfico, ou seja, com o formato correto de tela para 16:9, cópia belíssima e com extra, gente. Tem entrevista do Truffaut, tem entrevista do Jean Renoir, e é um belíssimo filme, né? Eu revi recentemente, o Jean-Paul Belmondo e a Catherine Deneuve, né? Esse casal aí inusitado, vivendo uma história de amor, ao mesmo tempo uma história de crime, né? Baseado num romance do Cornell Woolrich, que é um grande escritor, um dos maiores escritores de romance policial, que foi muito adaptado no cinema do filme noir, né? O próprio o Truffaut o adaptou, né? Na Noiva Estava de Preto. Ele teve o romance adaptado pelo Hitchcock, né? Uma Janela Discreta. Teve vários outros adaptados aí para o cinema. Tão grande, né? Como Dama Fantasma, por exemplo. Então, um belíssimo filme aqui em versão restaurada. Se tem o DVD, vale a pena fazer o upgrade, gente.
O Profissional, esse é Pérola Versátil, do Jorge Lautner, com trilha sonora do Ennio Morricone, tá? Filmaço policial, gente. É um agente, na verdade, que ele é traído pelo governo francês, fica numa prisão num país africano, e aí ele consegue escapar e ele vai acertar as contas com o governo francês. Excelente polar aí dos anos 80, tem bastante ação, e a trilha sonora do Ennio Morricone, o tema musical não sai da nossa cabeça depois de assistir esse filme. Belíssimo filme. Aí, disco 2, nós temos Medo sobre a Cidade. Esse é o momento que o Polar chegou mais perto do giallo. Tem, assim, elementos de giallo. Você tem um psicopata, um serial killer, que é o Minos, que ele mata as mulheres, tem toda uma questão moralista. E o Letelier, né, que é o comissário vivido pelo Jean-Paul Belmondo, vai atrás dele. A trilha sonora do Ennio Morricone é muito giallo, gente. É um ótimo polar, dirigido, como sempre, com muita competência pelo Henri Verneuil, que é um grande especialista em filme polar. E aí, no mesmo disco, nós temos Caçador de Criminosos, que é do Philippe Labro, né? Também um ótimo filme thriller policial, né? Com muita ação, em que aqui você vê o Belmondo cada vez mais perto do Clint Eastwood, do Dirty Harry, do Charles Bronson, né? E ele investiga aí um psicopata que só mata rapazes, né? Aí nós temos o disco 3, Ladrão Aventureiro, Le Voleur, que é um filme pouquíssimo visto, do Louis Malle, filme de época, um polar de época sobre um criminoso, né? Um ladrão profissional, que é o Jean-Paul Belmondo, né? Um belíssimo filme, muito bem dirigido pelo Louis Malle, né? O seu tempo dramático, e muito interessante como olhar também aquela sociedade da Paris da Belle Époque. Então, belíssimo filme, está restaurado e tem um documentário excelente que contextualiza a importância desse filme na obra do Louis Malle. E aí, fechando, O Corpo do Meu Inimigo, mais um do Henri Verneuil, que é o diretor, né, dos Sicilianos, do Como Ícaro, só filmes excelentes que a gente lançou dele. E aqui, na verdade, é um homem que é acusado justamente de 2 assassinatos. E aí ele vai investigar, a gente tem toda uma trama bastante política, um filme bem sombrio. É um pérola versátil também, muito bom filme, vale a pena ser aí conhecido. Então é isso, até o próximo vídeo. Não deixem de curtir, não deixem de prestigiar o filme Polar. Nós temos muitos filmes para lançar em futuros volumes, de outros diretores, outros atores. Então comprem, gente, comprem, divulguem, compartilhem, porque é muito importante o apoio de vocês. Meu muito obrigado.